Ao longo de toda esta série, temos visto que os insetos são uma grande fatia da diversidade e da abundância de seres vivos que há na Terra. Não é por isso de estranhar que sejam também grandes comilões. Os insetos comem-se uns aos outros. A joaninha come o pulgão. Diria que comem-se uns aos outros. Okay. Comem outros insetos mais pequenos. Comem os outros, mais pequenos, que são maus. Sim, para começar, comem-se uns aos outros, como temos visto. Os percevejos assassinos pertencem à família Reduvidae e são facilmente reconhecidos pela sua cabeça estreita, patas compridas e pela sua boca em forma de agulha. São normalmente insetos predadores que se alimentam maioritariamente de outros insetos. E é com esta boca em forma de agulha que picam as suas presas, paralisando-as, iniciando a sua digestão e depois, passado algum tempo, reabsorvem outra vez todo este material que foi digerido. Ah, então fazem digestão externa? Exatamente. Pelo menos são mais rápidos a acabar a sua refeição do que os parasitoides. Mas há também um grande número de insetos que se alimentam de plantas. Praticamente todas as lagartas de borboletas, muitos escaravelhos, percevejos, gafanhotos... Eu quero falar sobre as lagartas. As lagartas, eu acho que elas nascem muito pequeninas. E depois vão crescendo. E quando ficam no tamanho máximo vão para o casulo. E depois fazem a forma da borboleta. A principal função das lagartas é a alimentação. O grande objetivo é acumular reservas de alimentação que permita completar o ciclo de vida do indivíduo. Mas comer plantas não é tão fácil como parece. As plantas são difíceis de digerir e não têm lá muita proteína. Os insetos herbívoros, como as lagartas, conseguem transformar a pouco nutritiva matéria vegetal em proteína. E isso são boas notícias para muitos animais. As lagartas, como têm muitas reservas alimentares, são em si também uma excelente reserva de alimento para outros animais. E, portanto, o grande papel das lagartas no funcionamento dos ecossistemas, na ecologia de um determinado local, é servir de alimento a uma multiplicidade de animais. Há imensas aves que dependem exclusivamente de insetos para se alimentar e sobreviver. Aves que toda a gente conhece, não é? As andorinhas, os andorinhões, outras aves também como os noitibós, que se calhar são um bocadinho menos conhecidos. Todas essas aves se alimentam de insetos voadores exclusivamente. E depois há muitas outras espécies que não se alimentando só de insetos, os insetos são uma parte importante da dieta na mesma. São importantes para a maior parte das aves, principalmente durante a altura em que elas estão a criar, a altura em que elas estão a reproduzir. Aí é mesmo importante, mesmo as aves que são granívoras e que de uma forma geral que o seu alimento é vegetal, elas necessitam nessa altura uma dose extra de proteína às suas crias, para elas crescerem bem, depressa e saudáveis. Os insetos também têm uma importância fundamental na fase em que as aves estão a migrar, nomeadamente, claro, para os passeriformes, as pequenas aves que criam no norte da Europa, passam por Portugal e pela Península Ibérica a caminho de África, que é onde vão invernar, e portanto nessa fase do outono elas param aqui no nosso país e necessitam de se realimentar, engordar um pouco, criar o peso necessário para passarem
sobre o mar e chegarem aos seus territórios de inverno. E não são só as aves que comem insetos. Lá à noite as osgas, a gente vê que elas estão aí numa parede. Elas não estão lá por acaso. Elas passam a noite a comerem os bichinhos. Portanto, eles, se não houvesse aqueles insetos que elas apanham, elas também não viviam. Os morcegos. Os morcegos aí à noite fazem uma coisa que às vezes até parece que vêm ter com a gente a bater, andam a alimentar-se dos insetos que andam aí no ar. Tens, por exemplo, os musarangos, o ouriço, são insetívoros, um médio carnívoro, o texugo, cuja alimentação é essencialmente de insetos. Mas depois mesmo os outros carnívoros, omnívoros, raposas, zacarrabos, tudo como insetos. Os répteis, os anfíbios, os mamíferos, todos os vertebrados têm uma forte componente na alimentação de insetos. Mas a vida não é só comer ou ser comido. O objetivo de todos os seres vivos é sobreviver até terem a oportunidade de se reproduzir. Por isso, todos os organismos desenvolveram variadíssimos mecanismos para escapar à predação ou à herbivoria. As plantas produzem substâncias químicas, algumas delas muito tóxicas. Mas nem assim escapam a certas lagartas. O que acontece é que tiveram a capacidade de ultrapassar a questão das substâncias químicas que as plantas naturalmente produzem. E, portanto, ao se alimentar das folhas dessas plantas, a lagarta absorve as substâncias químicas tóxicas que estas plantas produzem, exatamente para se defender de todos os animais, principalmente insetos, que se alimentam delas, e, portanto, passam a ser, por alimentação, lagartas tóxicas para os seus predadores. As lagartas têm cores berrantes, são extremamente visíveis. Um exemplo é, por exemplo, a borboleta cauda de andorinha, que é relativamente fácil de encontrar em funcho ou arruda, exatamente porque parece que se salienta, parece que é para ser vista, é uma lagarta para ser vista. E as aves, por exemplo, rapidamente aprendem que se calhar aquela lagarta que tão gorda, tão vistosa, não é boa para se alimentar, exatamente porque tem substâncias tóxicas. Outros insetos tentam passar despercebidos. É muito difícil encontrar a lagarta da borboleta do medronheiro, porque ela também tem as cores exatamente iguais a um caule e a uma folha do medronheiro. Há aqui uma adaptação por seleção natural na forma e nas cores da lagarta para serem exatamente iguais às do medronheiro. Inclusive até nas pontinhas da cabeça e em algumas partes do corpo tem uns pontinhos avermelhados, exatamente como têm as folhas dos medronheiros. Portanto, é uma estratégia de camuflagem adotada por esta espécie e por isso é muito difícil encontrá-la na planta hospedeira, que são os medronheiros. Mas há muitas outras estratégias, como imitar insetos perigosos, como as moscas das flores, que imitam abelhas e vespas. Ter asas com desenhos que imitam olhos, como muitas borboletas. Se calhar, para assustarem os predadores... É mesmo, Xavier. Os predadores, ao verem os grandes olhos falsos das asas das borboletas, pensam 2 vezes antes de atacar. E mesmo quando atacam, não atacam nenhuma parte vital da borboleta. As estratégias da vida são incríveis, não acham? Não percam o próximo episódio para conhecer uma relação com milhões de anos.